Bom, no café da recepção de hoje nós vamos dar continuidade naquele assunto de ontem, que é prospecção. Se ontem nós entendemos claramente que a gente precisa de um bom plano estratégico antes de começar a encaminhar e-mails, SMS, mensagens no WhatsApp, ou pegar o telefone e ligar para qualquer cliente, ou construir qualquer tipo de conteúdo, imagem ou vídeo, produzir qualquer conteúdo ou peça publicitária para as redes sociais, antes de tudo isso, a gente viu que precisa fazer um planejamento estratégico. Vimos lá pelo menos umas 10 perguntas que a gente tem que responder. A gente viu que a gente precisa entender exatamente para quem a gente quer vender e para quem a gente não quer vender, isso tem que estar muito claro. Entender se nós estamos prospectando clientes novos, aqueles que não nos conhecem, que nós também não sabemos quem são, ou se nós estamos tentando vender mais para clientes que já nos visitaram, são estratégias diferentes, o produto específico ou o serviço específico que nós vamos vender. A gente viu lá que a gente precisa definir claramente um dia, o horário, qual é o canal que nós vamos utilizar ou os canais de comunicação que nós vamos utilizar. A gente foi analisando e respondendo essas perguntas, vimos a importância dessas perguntas serem respondidas por todo o time do pós-venda. Então, todo mundo que é do pós-venda tem que saber que a gente está fazendo essa grande ação de prospectar um cliente, porque esse cliente, uma vez que ele disse um sim, a partir do momento em que ele dá um ok, começa toda uma jornada, e que essa jornada vai nos servir mais lá para frente para amplificar, potencializar a nossa própria prospecção. Para cada cliente desse que está dizendo hoje um sim, o ato de prospectar hoje vai nos ajudar a prospectar os clientes do amanhã. Isso a gente vê em um outro momento. Então a gente viu tudo isso aí lá atrás. Mas a gente também viu a importância de ter uma certa cadência e planejar a cadência. A cadência nada mais é do que as quantidades de vezes que nós vamos entrar em contato com o cliente para prospectar algo, e mais do que isso, como que nós vamos fazer esses contatos, quais são os scripts que nós vamos utilizar nesse contato, qual é a metodologia, o processo que nós vamos fazer aqui. Porque a cadência, ela é fundamental, bem estruturada, monitorada e ajustada constantemente, ela te leva a números extremamente altos de taxas de conversão. E isso a gente precisa planejar bem também. Uma cadência básica, mas bem básica mesmo, é que a gente tem que começar a entender o momento do cliente. Então, quando a gente está prospectando um cliente, nós podemos fazer todo um trabalho antes mesmo de entrar em contato com ele ou com aquele perfil daquele cliente, de uma maneira simples, visitar o nosso DMS da concessionária, analisar lá qual foi a última visita, qual foi os serviços executados, quais foram os orçamentos que foram criados para o cliente, do orçamento, quais foram os elementos, serviços e os produtos que o cliente autorizou, o que ele não autorizou, por que ele não autorizou. Então a gente entender o cliente que a gente quer entrar em contato. A gente conhecer um pouco, isso sem falar com ele ainda. A gente pode utilizar as redes sociais do cliente para analisar isso aí também. E eu entendo que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas Olavo, eu sou consultor técnico, eu sou técnico em reparação, não tenho tempo para fazer isso. O importante aqui é a gente compreender um modelo básico para prospectar. E não simplesmente te dar uma lista com 15 números de telefone, o nome do cliente, o veículo que ele tem, o último serviço prestado, e você liga lá e tenta trazer o cliente para cá.
Isso é usar o pouco tempo que a gente não tem de maneira errada. Então, qual é a taxa de conversão? Quantos sims nós estamos conseguindo desse cliente? Quantas vezes a gente tenta ligar para ele e ele ainda nem conseguiu nos atender, porque ele está num consultório, ele está fazendo algum tipo de atendimento também e não pode nos receber. Então, esse tempo que a gente não tem para planejar, para estudar o cliente, muitas vezes ele é um efeito colateral de estar prospectando o cliente de maneira errônea. Claro que as concessionárias, elas estão migrando cada vez mais para o modelo em que existe uma área, um departamento, um BDC lá, em que esse agendamento ativo faz todo esse trabalho de entender o perfil do cliente, entender em que momento ele está, mandar mensagens para o cliente para sentir a temperatura e entender melhor que hora pode fazer uma abordagem, uma ligação ou um e-mail mais longo, e aí sim começar essa cadência de ir apresentando aquilo que nós queremos ofertar para o cliente. Mas uma coisa é certa, antes disso nós vamos precisar nos relacionar com o cliente. E podemos fazer um único e-mail dando um bom dia, boa tarde, boa noite, como que você está, como é que está a sua família, e construindo essa retórica toda, e depois, já no segundo parágrafo, falar um pouco sobre o momento em que teoricamente está o veículo do cliente e as necessidades que teoricamente ele tem. Aí no terceiro parágrafo a gente falar dos benefícios daquilo que nós estamos ofertando, que por sorte, né, nós temos isso para ofertar para ele, e lá no quarto parágrafo fazer a apresentação do produto, do serviço, convidando ele para vir na empresa. Podemos? Claro que podemos. Podemos fazer isso através de uma ligação direta? Também podemos. Mas será que vai ser efetivo? Será que a gente realmente vai conseguir converter bastante ligações em serviços agendados ou visitas agendadas, e essas visitas agendadas realmente converter em vendas? Pode ser que sim, pode ser que não. O que os números têm mostrado é que dessa maneira as taxas são bem baixas. Agora, se a gente começa um momento de relacionamento, então o primeiro parágrafo, aquele lá, é o primeiro contato, de entender como o cliente está, se apresentar para o cliente, e aí sim talvez uma ou duas perguntas sobre como que está o veículo, né? Teoricamente, que quilometragem que o veículo está, se existe alguma coisa no veículo que o cliente percebe que precisa de algum tipo de intervenção. Então aí a gente pode fazer essa cadência nesse primeiro momento, iniciando um relacionamento. Alguns dias depois a gente entra em contato de novo, já entendendo melhor a condição dele e fazendo uma segunda etapa desse trabalho. Pode ser até apresentar a nossa solução, apresentar como que a gente pode ofertar isso para ele, pagamento, formas de pagamento, valores, inclusive já ofertar datas de agendamento para a execução daquilo que nós estamos apresentando. E aí, uma próxima cadência, a gente pode ir puxando e fortalecendo benefícios e vantagens daquilo que nós estamos ofertando. São cadências, as cadências menores, momentos menores, micromomentos, cada um especializado, cada momento desse especializado num bloco. E esse bloco a gente pode explorar ele melhor e parecer para o cliente que a gente está realmente se importando e conversando com ele ao longo do tempo, que é o que nós realmente estamos fazendo. Essa cadência, ela funciona mais. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas se eu vou fazer isso, se eu começar agora, eu só vou ofertar alguma coisa para o cliente no terceiro contato, de repente isso eu começo uma segunda, só vou ofertar lá na sexta-feira, para uma semana inteira fazendo isso. Sim, é verdade,
Mas se pensar que a gente vai fazer isso todo dia, quando chegar na sexta-feira, na outra semana, inicia tudo de novo. E ali dali para frente, naquela segunda-feira próxima, a gente já vai ter clientes com serviços agendados. E aí é só um ciclo que nós vamos indo trabalhando, analisando os resultados, entendendo as taxas que a gente está conseguindo entre contatos realizados e visitas agendadas e ajustando isso, entendendo o porquê que o cliente não está dando um sim para a visita e ajustando isso no nosso discurso. É uma semana só que a gente precisa para fazer aí uma prospecção em 3 etapas, por exemplo, 3 cadências simples. É pouquíssimo tempo. Sei que você pode dizer o seguinte: é muito tempo para mim, Olavo, a gente não pode parar aqui. Será mesmo que não pode parar? Será que o resultado que está conseguindo hoje é plausível? Será que ficar ligando o dia inteiro para cliente, sem estar preparado, sem se relacionar com ele, e já sair ofertando coisas e dizendo para ele vir na concessionária, será que realmente as taxas que você está conseguindo são satisfatórias? Acho que vale muito a pena, sim, espaçar, fazer um pilotinho, um projeto piloto lateral e espaçar isso, se relacionar com o cliente e aí sim fazer uma prospecção com base em relacionamento. Três contatos, uma cadência muito curta, simples, 3 contatos, e eu acredito sim que o resultado, as taxas vão ser mais altas. Esse é o nosso café na recepção de hoje. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a cadência, a importância de pensar nela, a importância de colocar o relacionamento dentro desse fluxo de conversas com o cliente, entender que prospectar não é uma única ligação, vamos precisar fazer vários contatos com o cliente, pensar em cada um desses contatos, nessa jornada, medir os nossos resultados, entender o porquê do sim e entender o porquê dos nãos e ir ajustando todo dia. Dessa maneira, a gente vai com certeza trazer mais clientes para o nosso pós-venda e vender mais peças, serviços e acessórios. A gente se vê no próximo Café na Recepção. Sucesso e muitas vendas para todos nós.